Olá, neste vídeo vamos falar sobre pesquisa de informação. Pronto, com o aumento da quantidade de informação disponível, incluindo o aumento das fake news, torna-se então vital filtrar a informação que é válida. Assim, temos de selecionar as melhores fontes onde podemos encontrar a informação necessária e credível. Então podemos usar enciclopédias ou livros, revistas ou jornais, fazer entrevistas, por exemplo, questionários e temos também, obviamente, a internet. Existem alguns catálogos online que são bibliotecas nacionais e municipais que disponibilizam essa informação. Temos aqui uma lista delas, portanto, e quando nós carregamos aqui no link, vamos aparecer aqui, por exemplo, a Biblioteca Nacional de Portugal. Aqui vocês vão poder encontrar várias informações, portanto, sobre vários serviços. Portanto, temos aqui, por exemplo, catálogos, coleções, biblioteca pública, por exemplo, aqui. Portanto, existe um conjunto aqui de informações relativamente neste site. Existem também aqui bibliotecas, também, por exemplo, da Câmara de Lisboa, do Porto, a Infopédia, etc. Portanto, são um conjunto de bibliotecas que existem a nível nacional e municipal, online. Existem também alguns sites, por exemplo, jornais online, por exemplo, expresso.pt, público.pt, canais de televisão, por exemplo, a SIC ou a RTP também, são fontes de informação. E depois, obviamente, também temos aqui alguns motores de busca. O mais conhecido é o Google, e depois também temos aqui o Bing, o Yahoo e o SAP. Algumas notas importantes quando estamos a realizar um trabalho. Portanto, não nos devemos limitar a copiar e colar o que é de outros. Portanto, é importante exprimir as nossas opiniões e conclusões pessoais, bem fundamentadas na informação recolhida. E, obviamente, que é plágio se apresentarmos trabalho de outros como se fosse nosso. Portanto, além de ser desonesto, é crime punido por lei por violar os direitos de autor. Sempre que possível, devemos utilizar conteúdos provenientes de fontes que permitem expressamente a sua divulgação, por exemplo, recursos com licenciamento Creative Commons, e sempre que utilizamos textos de outros autores, devemos também colocar a passagem entre aspas e indicar a fonte através de uma nota de rodapé, por exemplo. O objetivo é que, acima de tudo, então, o trabalho deve ser original. Vamos agora aqui ver no Google, por exemplo, utilizando aqui o Google, como é que podemos pesquisar a informação de um modo mais eficiente. Vamos aqui, por exemplo, que é o Google. Uma das coisas que temos aqui é nas definições, portanto, no canto inferior direito, temos aqui definições. Temos aqui, por exemplo, uma definições de pesquisa. Se carregarmos aqui nas definições de pesquisa, temos aqui alguns parâmetros que podemos, por exemplo, pesquisar só, por aqui o filtro da pesquisa segura, portanto, que ajuda a ocultar conteúdo explícito, por exemplo. Temos aqui também resultados que nós queremos por página, podemos também colocar 10, 20, 30 ou 50, quanto maior, mais resultados, obviamente que mais lento fica. Temos também aqui a definição do idioma, podemos pôr, neste caso, temos aqui o português de Portugal, temos aqui também o aspecto, podemos alterar o tema para claro ou para escuro, por exemplo. Pronto, são algumas definições aqui que colocamos aqui. Relativamente à pesquisa, temos aqui, por exemplo, podemos pesquisar, obviamente, por teclado, por voz e por imagem. Se temos aqui alguma imagem, por exemplo, podemos carregar aqui um fecheiro, vamos imaginar que eu quero, então, aqui, por exemplo, tenho aqui esta imagem e vou transferir esta imagem e vou carregar. Repara, esta imagem é de Luís de Camões, e então vai apresentar aqui um conjunto de informações sobre Luís de Camões. Ok? Pronto, então temos uma forma diferente de pesquisar. A pesquisa normal, nós se colocarmos aqui, por exemplo, Luís de Camões, ok? Pesquisa normalmente. Podemos também pesquisar eventualmente por tipo de documento, por exemplo, .docx, okay? Em que nos dá alguns documentos sobre de documentos de texto, por exemplo. Se quisermos pesquisar, por exemplo, de PowerPoint, também podemos ppx. Podemos também pesquisar sobre PowerPoints, por exemplo. Também podemos colocar, por exemplo, Luís Vaz de Camões. Okay? E depois também podemos, reparem, deu 181 mil resultados. Podemos também colocar as aspas para
diminuirmos, reparem que passou de 181 para 53 mil. Ok? Pronto. Também podemos aqui, reparem, nós estamos aqui a pesquisar nesta aba que é o tudo, mas também podemos pesquisar, por exemplo, só imagens. Portanto, e temos aqui, e depois escolhemos aqui as imagens. Temos aqui também notícias, podemos pesquisar notícias, vídeos, por exemplo, mapas também. Se carregarmos aqui no mais, vamos aqui ao mais, para vocês verem. Portanto, temos aqui livros, também voos, finanças, etc. Depois temos aqui algumas ferramentas em que dá-nos aqui, por exemplo, na pesquisa, não é? Por exemplo, só em páginas em português. Nas durações temos, por exemplo, aqui os vídeos, e nós estamos aqui a selecionar os vídeos, então ele dá-nos, por exemplo, os vídeos mais curtos, mais médios, depende da duração, a altura. Obviamente, se eu carregar aqui nas notícias, as ferramentas já vão ser relativamente diferentes, se vocês estão aqui a reparar. Portanto, temos aqui já um conjunto de informações já diferentes, que podemos pesquisar. Nas imagens, por exemplo, vou aqui às ferramentas. Reparem, eu agora aqui, como eu pesquisei nas imagens, então nas ferramentas aparece-me aqui, por exemplo, tamanho grande, tamanho médio, ícones, por exemplo, na cor. Posso selecionar qualquer cor, preto e branco, por exemplo, transparente, com fundo transparente. O tipo também posso selecionar, se é um clip art, se é um GIF. O período, portanto, posso dizer também quando é que foi feita a informação, quando é que foi criada a informação, nas últimas 24 horas, na última semana, no último mês. E, por exemplo, aqui uma coisa importante, por exemplo, os direitos de autor. Isto é, posso ter imagens e essas imagens estarem sobre a licença com direitos de autor. Então, se eu quiser usar a imagem sem qualquer tipo de problema, posso selecionar aqui Creative Commons. Então, todas as imagens que aparecem aqui, eu sei que posso utilizar sem qualquer tipo de problema, porque estão pela licença Creative Commons. Portanto, eu posso perfeitamente usar no meu trabalho. Tá bem? Pronto, espero que tenham aprendido as ferramentas de pesquisa com este vídeo e até o próximo vídeo.